Galera! A gente está aqui hoje para mais um Papo de Aprovado. Hoje a gente está aqui com a Maria Clara. A gente vai conversar então um pouco sobre como foi essa rotina de vestibular dela, o que que ela fez, quais foram o passo a passo, né, os altos e baixos para ela chegar na tão sonhada aprovação. Então, Maria, te apresenta, fala qual faculdade você passou, quanto tempo demorou. Pronto. Olá, galera. Meu nome é Maria Clara, né? Como você já falou. Hoje eu estudo na UFCG, mas eu também cursei 3 meses na UFAL, né? Então, eu fui aprovada no primeiro semestre de 2023 na UFAL e 2023.2 eu fui aprovada na UFCG. Aí decidi ficar na UFCG mesmo. Uhum. Demorei 3 anos para passar, quando eu decidi realmente cursar medicina, mas eu também sou formada em odontologia pela UFRN. Ai, que massa! E como é que foi essa decisão aí de saída, de mudar de carreira? Você sempre sonhou com a medicina e entrou na odonto, ou no meio da odonto surgiu esse sonho? Pronto, vamos lá. Quando eu fazia o ensino médio, né, eu não tinha muito uma ideia fixa do que eu queria ser quando crescer, assim, né? Não tinha muita ideia do que eu ia ser. Sabia que gostava de lidar com pessoas, de conversar e tudo mais. Então, fui muito pelo lado do que eu gosto na faculdade. Pensei em fazer direito, pensei depois em fazer engenharia, vi que não era nada disso que eu queria. E aí acabou que não tinha muita segurança eu não tinha muita segurança nos meus estudos, né? Eu não tinha Uhum. aquela coisa de saber estudar. Eu tinha pegado 3 greves no IFRN, né? Que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, onde eu morava, no interior do Rio Grande do Norte, que era em Mossoró. Então, eu não sabia estudar e ainda passei por 3 greves durante pouco mais de um ano e meio. Então, foi algo que me tirou bastante do foco. E também nunca fui uma pessoa que soube realmente sentar para estudar, me organizar. E acabou que eu ficava muito assim, com dificuldade de como eu poderia chegar lá. Então, com medo realmente de nunca conseguir ser aprovada num curso concorrido como medicina, me passava pela cabeça, porque minha irmã já estava fazendo medicina na época, né? Minha irmã mais velha. Então, me via muito assim, nossa, acho que eu ia gostar de fazer isso, Uhum. mas nunca me achei capaz de chegar lá. E aí decidi realmente prestar vestibular para o que eu achava que minha nota dava, né? Fiz o Enem, coloquei minha nota para odontologia e acabou que passei no terceiro ano do ensino médio. Não cheguei nem a fazer o quarto ano do IFRN, na época a gente tinha como utilizar um negócio do Enem que você consegue ir direto Aham. para a faculdade, tipo, mas hoje em dia isso nem existe mais, você realmente tem que cursar o quarto ano. E aí acabou que entrei já em odontologia, mas me formei em odontologia, gostava do curso, me identifiquei assim com as matérias, mas quando me formei realmente começou a frustração. Passei um ano e meio trabalhando no PSF, cheguei a trabalhar, e aí ficava cada vez mais triste, porque realmente não me Não identificava era. com a profissão. Apesar de ter gostado muito da faculdade, a UFRN é uma faculdade maravilhosa, o curso de odontologia da UFRN é incrível, mas a profissão, o dia a dia, realmente não me brilhava os olhos. E aí começou a Aham. voltar de novo aquela vozinha que eu deveria voltar a tentar fazer medicina. E aí, na época, com 26 anos, hoje eu tenho 29, né? Então, mais ou menos 26 anos, eu voltei a trabalhar em janeiro, tipo, fui para as férias, passei um ano trabalhando, aí fui para as Uhum. férias, quando voltei em janeiro, aí eu fiquei, caramba, de Não novo, era. viver isso aqui tudinho, não é isso aqui que eu quero. Mas com muito medo de voltar a estudar, porque na minha cabeça eu ainda não me sentia capaz. Uhum. Então, criei outros, né? E também é muito difícil, você já está com uma profissão, você está ganhando dinheiro, e ter que voltar, na minha cabeça era regredir tudo de Aham. novo, poder voltar a estaca zero. E aí me achava muito velha, com 26 anos, Pois é, comecei como é que é realmente a bom, trabalhar. esse Pois julgamento, é, eu na época acho, eu achava né? De tipo, meu isso, Deus, exatamente, porque também vou fazia. começar do zero de novo? Exatamente. E eu fazia especialização já. Então, eu já estava na especialização, já estava trabalhando um ano e meio. Tipo assim, já todos os meus colegas estavam seguindo por esse mesmo caminho. E eu não tinha Uhum. nenhuma referência, de alguém que tinha feito o que eu fiz, que eu queria fazer, Aham. né? Na verdade. Eu olhava para o lado, todos meus amigos seguindo firmes e fortes na odontologia. Não tinha ninguém assim que eu pudesse me espelhar, assim, nenhum amigo próximo, ninguém. E aí comecei a ver algumas pessoas no YouTube, na internet, e ver como era essa possibilidade, né? Comecei a me abrir realmente para essa possibilidade. E aí eu lembro que eu liguei em janeiro para minha mãe, para perguntar a ela o que que ela achava de eu fazer. Na verdade, eu nem queria dizer que eu queria fazer medicina, eu comecei a enrolar, né? Mãe, não estou muito feliz com o meu trabalho,
E ela sempre aventava essa possibilidade de que eu pudesse realmente. Maria, quando você quer tentar de novo medicina? Eu, não, de jeito nenhum, Deus me livre. Um momentinho que a minha cachorra está latindo aqui, ela é incrível. De boa. Ai, e tem aquela lá para entrar, lá para sair o tempo todo. Sim, é como eu estava falando. E aí ela ficava perguntando, Maria Clara, você. Ela me via triste, né, com a Uhum. profissão, e ela ficava perguntando. O que que você acha? Você realmente quer fazer medicina, alguma coisa assim? Eu, não, de onde é que você tirou isso? De forma alguma, não quero. Mas ela, mãe é mãe, sabia realmente Aham. o meu coração. E eu realmente queria negar para ela, queria negar para mim, para todo mundo que estava comigo. Então, ficava dizendo isso porque eu não tinha coragem, não me via realmente recomeçando. Só que em janeiro, né, quando eu voltei a trabalhar, todo esse clima festivo de voltar das férias, novas metas, eu não me via mais dentro da odontologia. Eu não Uhum. conseguia fazer novas metas, eu não conseguia planejar mais meu futuro dentro dessa profissão. E aí eu comecei a ver que, de fato, não adiantava eu estar numa profissão que eu não me via mais. Falei com ela, liguei, eu disse, mãe, então, lembra que você falou, questão de sair e tal, do emprego, de tentar de novo. Aí ela falou, lembro. Eu falei, não, então, eu tô pensando realmente em voltar a fazer medicina, mas eu me acho muito velha. E aí ela começou a conversar comigo, minha mãe, inclusive, também, hoje, depois de aposentada, faz psicologia. Ai, Então, é que uma pessoa que, legal. depois de aposentada, foi atrás do sonho dela. Então, isso Uhum. também me vi muito nela, nesse sentido, e ela quis muito me ajudar. Então, ela disse que não existe idade para a gente correr atrás do que a gente quer, que se ela pudesse, tivesse a oportunidade, que ela estava me dando, ela também teria tentado fazer o que ela está fazendo hoje, né, depois de aposentada. E aí foi a melhor decisão que eu fiz no mundo, né? Eu fiquei, tirei um elefante das minhas costas, realmente percebi que era isso que eu queria. Sabia também que se eu fosse tentar de novo, eu queria dar tudo de mim. Então, eu acho que essa, uma das vantagens de você já ter feito uma faculdade e você iniciar os estudos, você ter muita maturidade no que você Uhum. quer. Então, eu considero que, em relação a outras pessoas, eu tinha algumas desvantagens, claro, tipo, já tinha visto assuntos de ensino médio há muito tempo. Então, tinha toda essa questão de você estar saindo há muito tempo do ensino médio, né? Fazia 7, 8, 9 anos, sei lá quantos que eu tinha visto, estudado realmente. Então, não estava nada fresco na minha cabeça, né? Aham. Mas a outra parte, que é uma vantagem para mim muito grande, é porque eu tinha muita sede de conhecimento. Tipo assim, eu tinha muita vontade de passar, então eu queria aprender, queria aprender rápido. Para mim, todo dia importava. Tipo assim, todo turno de estudo, eu não desperdiçava nada. Para mim era uma oportunidade tão grande estar estudando, né? Poder estar correndo atrás do meu sonho que eu queria passar logo. Então, eu aproveitava de segunda a segunda, tipo, claro que tinha meus horários de lazer, fazia exercício físico, mas assim, eu sempre que era para estar no meu horário, que era para eu estudar, eu estava estudando e, assim, satisfeita com o que eu estava fazendo, né? Eu acho que também uma coisa muito diferente da época que eu tentei odontologia, né, que eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu via tudo como um fardo muito grande estudar. Tipo assim, eu Uhum. via tudo com muita tristeza. Poxa, que saco estar estudando. Eu odeio essa matéria. Para que que eu quero saber matemática? Para que que eu vou usar física? Eu não quero saber isso para nada. E isso me botava um peso muito grande nos meus Aham. estudos. Tava um saco estudar. Então, eu acredito que o fato de eu realmente agora, depois de muito tempo que eu saí, né, da faculdade, eu tentei de novo dessa outra vez, eu via as coisas com muito mais brilho nos olhos. Uhum. Eu, tipo, ficava, caramba, que legal, como fica bonito. Eu posso não amar matemática, mas eu tenho certeza que uma hora eu vou conseguir chegar lá. Então, eu acho que eu mudei o prisma das coisas, dos estudos, É e ver o isso me fez ter propósito, muito mais né? leve Ver o propósito propósito. Tipo, daquilo. eu não Eu vou acho. usar isso. Uhum. Faz muita diferença, Exatamente. né? Muito. Então, assim, eu realmente levava as coisas com mais leveza. E como é que foi assim Pronto, era. esse negócio de ver propósito nas coisas? Porque assim, eu sinto muito dos alunos de que a galera sempre tem esse negócio de, ai, mas eu odeio física, como é que eu vou? Ai, mas que saco, eu não quero estudar isso. Tipo, como é que você fez? Porque você já estava há um tempão sem ver matéria, né? E, tipo, sentar de novo para ver, por exemplo, ai, ondulatória. Como é que foi isso para você, assim, de, tipo, organizar, de, tipo, não, eu entendo que eu preciso disso. Como é que funcionou isso na sua cabeça, assim? Porque, assim, eu considero que quando você está, assim, com 18 anos de idade, né, saindo do ensino médio, você vê muitas coisas assim como o ciclo natural da vida. Ah, vou aqui fazer o que eu posso, vou passar na faculdade, se der, Deus, às vezes se não der.
também, muita gente encara assim, né? Eu encarava dessa forma, tipo, vou seguir. Escolhi uma profissão com base, por exemplo, no que, na matéria que você gostava. Ah, se eu gosto de história, eu vou fazer história. Você não vê muito assim projeção do que você vai trabalhar no futuro, né? Então eu escolhi muito isso. Será que eu vou gostar da faculdade de odontologia? E aí acabei escolhendo odontologia, mas não pensei muito como era o dia a dia de um dentista. Quando realmente eu criei mais maturidade, eu decidi de novo a tentar medicina, eu percebi que eu consegui ver muito mais propósito, assim. Eu sei que eu não vou utilizar física no dia a dia da minha profissão, mas é isso aqui que eu tenho agora e é isso aqui Uhum. que eu tenho que fazer para chegar até o meu objetivo. Então, eu vi as coisas com muita mais maturidade, no sentido de, se é para vivenciar isso aqui, eu vou me entregar de corpo e alma, vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, porque quanto mais eu me entregar naquele momento, mais rápido eu vou chegar no meu objetivo. Então, eu não pensava assim, ficar reclamando de que, nossa, que chato esse conteúdo, que besteira estudar isso aqui. Eu sabia que tinha coisas que não eram legais, que eu não gostava, mas se já que tinha que fazer isso, todo mundo tem que fazer isso, eu só aceitei o propósito que era fazer isso, para chegar cada vez mais rápido no meu objetivo. Então, acho que eu encarei com muito mais assim. E também eu era muito grata por poder estudar, né? Aham. Quando você tem 18 anos, seus pais pagam tudo para você, é um curso natural, você está ali, né? Quando você já trabalha, quando você paga pelo tudo que você está consumindo, seus boletos e tudo mais, até o próprio cursinho, então você dá valor a tudo que você está vivenciando. Então eu dava muito valor a estudar mesmo, sabia o sacrifício também que eu tinha feito para estar ali. Eu tinha abdicado enfim, do meu transporte, na época eu tinha um carro, abdiquei do carro para poder voltar a estudar. Não. É, Saí da minha profissão depois, realmente fiquei sem ganhar nada durante até a época que eu passei, fiquei completamente dependendo dos meus pais para tudo, uma pessoa que estava tipo ganhando a independência financeira e teve que regredir completamente. Então eu sabia tudo que eu tinha botado em jogo para estudar de novo, então eu não podia desperdiçar nenhum dia, nenhum momento. Então eu acho que esse senso de urgência assim me Uhum. ajudou no sentido todos os dias eu quero estudar o máximo que eu puder, respeitando meus limites, né? Se eu estava doente, eu pausava, se eu estava cansada, eu dormia. Mas assim, como eu era uma pessoa tão dedicada, assim, que eu considero que eu estava bem com um objetivo muito fixo, eu sabia que quando eu estava cansada é porque eu estava cansada mesmo. Antes, né, com 18 anos, quando eu estava cansada era porque eu estava, eu tô com preguiça, não estou tão afim de estudar. Dessa vez não, eu tinha mais maturidade de saber, poxa, é porque você estudou mesmo, você fez tudo que você podia. Então, seu descanso é merecido, entendeu? Então, eu acredito que tudo mudou, assim. Massa. E como que a Amy surgiu assim na sua vida? Da onde que ela saiu? Você é daí do Rio Grande do Norte, né? Então deve ter um Isso. conhecimento. Como é que foi assim? E como que É. a Amy impactou nessa? Porque você tinha uma cabeça maravilhosa, né? Óbvio. Eu olho assim, me Uhum. identifiquei muito com essa parte que você falou assim, com 18 anos a gente não tem a cabeça boa. E é muito verdade, assim, a gente não sabe muito bem o que que a gente está fazendo. E hoje eu levei 2 anos para entrar na faculdade, né? Então eu entrei com 21, com 20, fiz 21 na faculdade já. E eu falo, cara, a melhor coisa do mundo foi eu não ter entrado com 18, porque eu não ia aproveitar muita coisa, porque a gente é muito cabeça aérea, assim. Eu olho para trás e falo, meu Deus, como a Júlia era idiota, assim, sabe? E, e como é que a Amy te ajudou nessa parte, assim, de você já ter muito bem esclarecido o que você queria? Como que a Amy te ajudou nisso, assim? Pronto. Eu via muita propaganda no Instagram, né, da mentoria, mas eu queria muito apostar pelo que eu já conhecia de tradicional, né, entrar nos mesmos cursinhos que Uhum. todo mundo que passava estava, da minha época principalmente, né, as coisas mudaram muito, mas na época todo mundo fazia a mesma coisa, e não tinha muita opção, né? Mas basicamente aconteceu que eu comecei a estudar logo que entrou a pandemia. Então, Hum, a gente teve que forçadamente entrar no online. E eu digo que estudar online foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque quando eu estava estudando no presencial, na época que eu ainda queria que eu fiz odontologia, né? Queria medicina, mas passei em odontologia, né? Aos 18 anos. Não existia essa possibilidade de estudar online. Então, eu tinha uma sala com 200 pessoas, todo nossa, mundo no mesmo, todo mundo ali falando um por cima do outro. A proximidade com o professor na época era impossível. Além disso, eu ainda não tinha como perguntar ao professor, pedir ajuda. Tinha uma base deficitária, porque eu tinha vindo de 3 greves. Enfim, era um caos. Então, aham, juntando que eu também sabia estudar, para mim o presencial era o pior dos cenários. Eu não conseguia realmente entender. Então, só de pensar em passar mais um ano naquele ambiente que eu não conseguia progredir,
me fez pensar, poxa, agora que está realmente na pandemia, eu vou buscar algo online. E aí aparecia muita propaganda da mentoria para mim, só que eu era um pouco, tipo assim, desconfiada em relação a isso. Aham. Será que é isso aí mesmo? E aí eu comecei a consumir alguns produtos deles que eram gratuitos, né? Simulado, algum cronograma, alguma coisa assim, e fui gostando, né? Aí comecei realmente só com os simulados e fazia, gostava, mas não tinha um aproveitamento 100%, porque de fato eu ainda estava aprendendo muito, ainda era muito irredutível em relação ao simulado online, Uhum. ainda tinha aquele muito na coisa na cabeça do presencial. E aí, como realmente forçaram a gente a estudar online, eu percebi que era a melhor coisa que eu podia ter feito naquela época. Porque se eu tinha dúvida com alguma coisa, eu pausava e voltava. E aí eu fui descobrindo um mundo novo, né? Se eu tô com dúvida numa coisa, eu boto lá no YouTube e abro dúvida sobre termoquímica, Lady Hess. E aí vai aparecer lá como é Uhum. que você faz. E o professor olhando para você, ficando para você. Então, tive uma evolução, assim, muito grande, né? Eu considero que foi uma evolução muito grande, porque eu comecei a estudar depois de 8 anos longe do ensino médio, eu comecei acertando 748, 750. É no primeiro ano que eu estudei. E assim, trabalhando também, né? Trabalhava e estudava. Então, eu considero que foi uma evolução muito boa. E aí, depois, eu realmente entrei de cabeça na M. Nessa época também, minha irmã, que é mentora hoje, começou a entrar na mentoria. E aí, eu fui conhecendo melhor o trabalho. Na época, é até legal falar isso, porque na época ela era mentora, eu estava só no com simulado da mentoria, e eu achava que era suficiente, e tipo assim, ela me dava umas dicas, sabe? Aham. É mentora dentro de casa, é tipo você tem um psicólogo que é seu amigo, é um Uhum. conselho, uma dica. Só que aí eu senti muita falta de ter realmente um mentor que sentasse comigo, abrisse meu horário, olhasse minhas métricas, tipo assim, pelo computador mesmo, tipo algo mais, sabe, olhando para você. E aí, mesmo com minha irmã mentora dentro de casa, eu não vou pagar um mentor externo mesmo, porque eu quero ter essa experiência. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu ganhava os conselhos da minha irmã, né? Não deixei de ganhar. Eu tinha uma organização muito personalizada para mim, com alguém que estava me escutando. Então, a mentoria entrou dessa forma. Eu assistia também aulas de biologia, gostava muito do professor, né, Lucas. Então, eu tinha todos esses aparatos. E aí, não deixei também de fazer o presencial, mas uni todas as ferramentas que a AIME me proporcionava e consegui ter o resto da evolução que eu precisava para passar. Massa. E me conta mais sobre esse negócio aí de simulado que você falou que era meio travado, que não fluía muito. Como é que, tipo assim, simulado fragmentado aconteceu na sua rotina, que a gente fala muito aqui na M, como é que você encaixou isso? Como é que foi voltar a fazer tudo isso, né? E assim, encaixar isso durante uma rotina louca de, tipo, já adulta, né? Isso. Pronto, porque assim, a questão também de eu não conseguia ainda fazer o simulado completo, né? Então, eu só pensava antigamente nessa possibilidade de fazer 90 questões completas. Ou fazia assim, ou não fazia de jeito nenhum, né? Porque era o que eu estava acostumada a Uhum. fazer antes, né? Há uns anos atrás. E aí eu comecei a ver as coisas que a mentoria falava, você pode fragmentar, isso antes de ter uma mentora, né? Então, você pode fazer 45 questões, você pode fazer 20, 25, 15. E o caramba, isso é legal. E aí comecei a inserir e construir questões, sabe? Aí depois foi adicionando tempo. Isso era sempre no intervalo dos trabalhos, né? Como dentista, eu atendia um paciente, aí antes do próximo paciente chegar, eu fazia 10 questões. Aí o paciente chegava, eu parava. Então, eu usava qualquer brechinha que tinha do meu trabalho para poder fazer simulado. Às vezes era, tipo, no intervalo do almoço, eu fazia 20 questões, aí, tipo, voltava do almoço, eu ia trabalhar de novo. Então, onde eu estava podendo ali fazer, eu fazia. E na época também eu fazia pelo computador mesmo, né? Eu abria aqui no celular, era muito fácil fazer, né? O simulado. Hoje eu Aham. até indico fazer, né? Os meus alunos eu sempre indico imprimir. Mas na época, pandemia, tudo fechado, não tinha nem onde imprimir, praticamente. Então eu tinha muito essa dinâmica de abrir em qualquer lugar, abrir o computador. Cinco, 5 questões já fazia diferença assim, para mim. Então, realmente, eu consegui extrair muita coisa. E eu falo muito também que, para mim, era como se cada vídeo de resolução fosse uma mini aula, porque tem Aham. respostas da minha que são 10, 12, 15 minutos de conteúdo. Então, é como se você estivesse revisando 45 questões de natureza, como se não, você está revisando, né, 45 conteúdos de natureza numa tacada só. Então, se eu fosse revisar manualmente, eu perderia muito tempo.
como o meu tempo era escasso, era como se eu estivesse revisando tudo, tudo ao mesmo tempo, né? Então, para mim, juntou o melhor dos mundos, que era o fato de eu ter pouco tempo para estudar e um senso de urgência muito grande, porque eu queria Uhum, dar conta logo para correr atrás do prejuízo perdido, né? Que na minha cabeça era ter passado muito tempo longe do ensino médio. Então, não tinha coisa melhor. E também a questão de, como eu estava no online, não tinha acesso a professor no presencial e tudo mais, porque estava na pandemia, então, realmente, a resolução em vídeo me ensinava tudo que eu precisava. Além disso, eles também têm monitoria, tinham monitoria online, né? E sempre que uhum, eu precisava, eu enviei demais. Inclusive, no ano que eu passei, eu me forcei realmente a tirar dúvida na monitoria, que era algo que eu via que as pessoas que eram aprovadas faziam, né? aham. Em sala de aula, eu via a galera perguntando muito, e era algo que eu sempre fui muito, sabe, não gostava de tirar dúvida. Tipo, gostava de tirar dúvida sozinha comigo mesma, procurando na internet. E aí eu, caramba, vou me forçar nesse último ano a tirar todas as minhas dúvidas, mesmo que aparentemente seja uma grande besteira, mas eu vou tirar. E aí tirei mesmo todas as dúvidas que apareceram. Cheguei lá no Enem com tudo tirado de dúvida e deu certo, né? Acho que no final deu certo a estratégia. Mas é usar o que tem, né? Eu acho que a galera às vezes se limita muito de tipo, ai, mas eu não tenho tanto tempo, ai, mas eu só tenho de noite para estudar. Mas, tipo assim, se você quer, você dá um jeito, você usa, tipo, 5 minutos ali entre paciente e você faz dar certo, porque é possível, né? Tipo assim, se você tiver uma boa Muito, organização, se você se comprometer a fazer, tipo, as coisas acabam acontecendo, né? com certeza. E uma coisa que eu percebi, sabe, que quando eu trabalhava, eu era muito mais produtiva do que quando eu não trabalhava. Em questão de produtividade, de hora líquida de estudo, praticamente era igual ao que a época que eu não trabalhava, que eu trabalhava com a que eu não trabalhava. Porque assim, se eu tinha 50 minutos, eram 50 minutos focada. Não era 50 minutos mexendo no celular, Uhum. pausando, não, era eu só tenho 50 minutos, então eu vou ver aqui essa aula, eu vou fazer essas questões. Era tudo ou nada. Então eu falo muito que se você tem uma hora, a uma hora de uma pessoa que trabalha, que sei lá, que tem filho, que tem outra coisa para fazer, é totalmente diferente de uma hora de uma pessoa que tem o dia inteiro livre. Porque é só mais uma hora do seu dia que Uhum. está todo livre. Então, uma pessoa que não tem tempo livre, uma hora é muita coisa. Então, eu considero assim que se você quer fazer render, e você bota proporcionalmente. Talvez uma pessoa que trabalha renda mais em horas produtivas, horas líquidas, do que uma pessoa que tem o dia inteiro disponível. Porque, caramba, é só mais uma hora, eu já tenho o dia todo vago, eu vou começar 30 minutos mais tarde, eu vou começar em vez de 8, eu começo às 9. Para quem Uhum. trabalha, não. Não Ou tem você assim. acorda cedo, não tem regra. Tipo assim, não tem acordar de 6 horas e até 9 focada. Então, eu acho que eu rendia muito mais, assim, em horas líquidas de estudo do que quando eu tinha o dia todo disponível. Porque nicha muito, né? Não tem o que fazer. Tipo, quem só estuda, às vezes acaba se deixando levar por essa procrastinação, né? De tipo, mas eu vou até mais tarde hoje, depois eu começo. Mas peraí, deixa eu só. E tipo assim, quem trabalha não tem isso, né? Tipo, tem o horário, Não. tinha o cliente lá te esperando para tu ver os dentes dele, né? Não tinha o que fazer. Exatamente. Então, tudo era muito cronometrado. Porque eu tinha paciente, eu tinha horário de intervalo, eu Sim. tinha hora para passar paciente para prontuário. Então, tudo eu tinha que fazer muito certinho. Então, se eu tinha realmente 30 minutos de lanche, eu usava os 30 minutos para estudar. E uma coisa também que eu considero é que eu aprendi a estudar em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer adversidade. Porque antes eu só estudava se eu tivesse as condições perfeitas, tipo, num quarto, com tal iluminação, com uma coisinha desse jeito, tudo em silêncio, não podia ninguém falar nada, porque senão eu não me concentrava. Quando você trabalha e você estuda no seu trabalho, você aprende a a galera lá na sala de espera gritando, criança chorando na sala de vacina, e tudo acontecendo ali, e você na sua salinha, no horário de intervalo ali estudando. Então, eu considero que isso me ajudou até mesmo para o Enem, porque lá, se alguém estava conversando do meu lado, se tinha uma pessoa passando no corredor, eu me lembro que eu fiz um Enem com um carro de som na porta da prova do Enem lá, e para mim era como se nada tivesse acontecendo. Sério? Mesmo que eu aprendi a focar mesmo, tipo assim, no que eu estava fazendo, porque era aquele momento. Então, eu considero que isso me ajudou, porque hoje eu consigo estudar absolutamente em qualquer lugar. Assim, onde eu sentar aqui, assim, no carro, viajando, né? Eu estou agora no interior, vindo para Natal, para Campina Grande. E aí, abro lá meu tablet e fico estudando, e esqueço até que tem gente dentro do carro. Então,
Isso é algo que eu adquiri por causa da necessidade. Eu tinha que estudar Uhum. em qualquer lugar, porque era o que eu tinha, né? Na época, inclusive, eu dividia sala com outro dentista. E tinha, o outro dentista também tinha outro técnico. Então, ficava 4 pessoas numa sala quando a sala estava menos cheia. E eu não tinha onde sentar para estudar. Não tinha mesa, não tinha nada. Então, eu sentava numa cadeirinha assim, espremida, com o caderno na mão, o computador aqui, e ficava mexendo. Então, aprendi a estudar até sem ter mesa, sem ter uma cadeira legal para estudar, porque de fato era o que eu tinha na época. Nossa, que E massa. eu acho que foi legal, eu aprendi a superar as dificuldades, e isso Tudo, me, né? me Tipo assim, trouxe, tudo dizia que não, e é, você falou, não, eu vou fazer dar certo isso aqui. E realmente fez, né? Tá aí. Massa. com todas as adversidades. E eu lembro que na época eu ficava pensando isso, caramba, quando eu passar, eu acho que eu vou contar essa história. Porque isso aqui que eu tô vivendo, Pô, eu acho que vai me fazer mais forte. E aí estou contando hoje essa história, né? demais, De fato me assim. fez mais forte. Nossa, muita admiração, porque, cara, é muito difícil. Quais eram, assim, as suas matérias de maior dificuldade? Assim, aonde você tinha mais problema? Qual que era, assim, ai, odeio? E, na verdade, você tinha uma cabeça muito boa, diferente de mim, e era assim, quais são os obstáculos que eu preciso superar? É, basicamente eu tinha dificuldade com a maioria, né? Que é física e matemática. Eram os que eu mais tinha dificuldade de aprender mesmo. Desde a época do ensino médio, do ensino fundamental. E Era como que foi a principalmente sua, matemática. e E como que foi, assim, a sua evolução? Tipo, você saiu de quanto para quanto, principalmente, assim, matemática e natureza? pronto. É, quando eu fiz o Enem, foi aquele Enem que todo mundo baixou a pontuação, né? Que tipo assim, você fazia 30, já estava com mais de 800 e pouco, que foi em 2022, né? Aham, Então, realmente, foi bem ele é diferente desse horroroso. último Enem agora que a gente teve 40, foi bem diferente mesmo. Então, eu tive em questão de TRI, eu vou fazer mais ou menos a média. Eu saí de 720 para 860 em Nossa. matemática, que era tipo com 32 acertos em matemática, eu consegui Uhum. 856, 60 de média, pelo menos isso. Eu não lembro muito bem quanto é que eu acertei na primeira, mas era algo em torno de 25, 28, para você ver como poucos acertos renderam tipo, muito mais média, porque nesse ano foi aquele ano que Não, foi o ano era que eu difícil você fui, chegar a 40. foi o ano que eu fui aprovada também. Foi. Eu saí assim, tipo, gente, não vai dar certo, acho que não vou passar, Não, nada é porque tipo assim, a prova isso. tava impossível. Eu olhei, eu pulei toda a primeira página, Impossível. assim, desesperador. E daí o TR É, veio logo exatamente. E assim. não foi, a TRI favoreceu muito porque, tipo, com poucos acertos eu já estava ganhando assim, mas eu saí de 26 para 32, algo assim, né? E em natureza era a mesma média também, e eu saí de 26, 28 para 30. Então, realmente foi 720 de média em natureza. Nossa, Ficou 860 em matemática e 720 em natureza, mais ou menos. top. E como é que foi assim para você conseguir evoluir assim? Você tinha um estudo diário de matemática? Quais eram as suas estratégias para conseguir destravar nessas matérias e aprender, levando em consideração que tipo fazia muito tempo que você não via isso, né? Então, tipo, era muito realmente recomeçar naqueles conteúdos, porque provavelmente tinha muita coisa que era assim, um branco, né, na cabeça. Uhum. Isso. Eu comecei a perceber que em matemática, principalmente, física também, mas principalmente em matemática, se eu não fizesse um grande volume de questões, eu não conseguia realmente pegar aquela ideia daquele assunto. Então, se antes eu fazia 20, 30, que não dava para nada para eu conseguir realmente fixar na cabeça, eu comecei a dobrar a meta de questões. Então, eu não fazia diariamente, eu fazia, nem a mentoria fala, né? 2 mais 2 é maior que 4. Então, eu Aham. diluía durante a semana inteira. Então, todos os dias eu tinha um pouquinho de matemática na minha rotina, pelo menos 3, 4 vezes por semana. Então, além do simulado, né, que eu fazia, Uhum. comecei a fazer fragmentado, depois fazia 45 questões. E até presencial também eu fazia no domingo. Então, eu tinha uma prática muito boa de matemática por semana, e eu buscava fazer realmente todo o módulo do professor, que era assim, por semana eram 80 a 100 questões. Então, de fato, eu diluía 20, até bater 80 a 100. Então, esse grande volume de questões me ajudou muito a destravar. Quando eu realmente coloquei na cabeça, eu vou fazer o máximo que eu conseguir de matemática por semana, é a única matéria que eu não posso atrasar, que eu não posso deixar de fazer. E aí, foquei realmente em fazer todos os dias.
E outra coisa também que eu considero que foi assim, primordial, inclusive hoje como mentor, eu bato muito nessa tecla com os alunos, é que eu sempre estava ali por volta de 30, né? Para tentar subir perto das 40 na época em simulado, eu tinha muito essa dificuldade, de corrigir os meus erros, de fato. Então eu continuava sempre acertando as mesmas coisas e não sabia como destravar, porque eu via a resolução, eu fazia tudo que estava ali ao meu alcance. Então, eu acrescentei dois passos que eu considero ser essenciais, assim, foi a questão de tentar refazer sozinha a questão, depois de ver a resolução. Peraí, deixa eu tentar aqui digitar. Pronto. Tentar fazer sozinha a questão depois de ver a resolução, que é basicamente, eu via a resolução e tentava literalmente fazer sem olhar a pessoa que estava lá resolvendo comigo. Aham. Porque antes eu fazia junto com a pessoa. E aí acabava que eu ficava só com essa ideia do que a pessoa estava escrevendo. Não tentava fazer por mim mesma, puxando na memória, fazendo O correções. negócio do Então, ativo, eu né? atualmente. Exatamente. Então, eu realmente me forçava a lembrar como resolver a questão. Considero que esse passo na resolução de questões me ajudou muito. Outra coisa também foi, de fato, ter feito uma organização melhor dos meus erros. Por exemplo, eu colocava realmente no dashboard, eu realmente olhava, botava num papel para passar para minha mentora, quais eram as questões que eu estava errando de fato com o conteúdo do lado. Então, por exemplo, eu começava a perceber padrões de repetição. Digamos, escala, que eu já até comentei. Eu Uhum, estava errando todo o simulado, questão de escala, teoricamente por erro, por atenção. Só que aí eu percebi que esse erro por atenção realmente só ia resolver com conteúdo. Então, às vezes, você classifica o erro por atenção, mas se ele se repete muito, você tem que abrir seus olhos. Poxa, será que realmente não vale a pena revisar esse conteúdo, achar uma forma melhor de resolver, ver o que é que de fato eu estou travando nesse uhum. assunto? Então, eu revi 15 minutinhos de aula de escala e fiz questões por várias semanas, assim. E caiu no Enem, eu realmente não tive a menor dificuldade, como eu já imaginava. Era realmente parar de seguir o fluxo que eu estava seguindo, né? Eu passei o ano inteiro seguindo o fluxo, seguindo o fluxo. Aí eu parei, eu fiz, poxa, será que é possível que eu vou chegar de novo no Enem, errar as mesmas coisas? Então eu parei e vi o que é que está faltando para eu conseguir chegar nas 40, o que é que está faltando para eu realmente é, aumentar meu número de acessos. E aí eu vi o que era escala, função de segundo grau, que era aquele nível intermediário de questões, né? Função de segundo grau já é intermediário. Então, eu vi a aula de função de segundo grau, eu me lembro até quando foi na sexta-noite, que eu conto muito aos alunos que essa sexta me marcou muito, porque eu vi e eu falava, caramba, não vou deixar esse assunto de novo para lá. E aí, estudei, vi uma aulinha curtinha mesmo, no YouTube mesmo, e fui lá fazer as questões que tinham lá na mentoria. Fiz tudo o que eu tinha possível e fiz por várias semanas. Então não foi só um dia, foram várias semanas fazendo. Moral da história, caiu uma questão do Enem, que eu considero até bem complexa, caiu uma questão bem difícil e eu acertei essa questão de construção de segundo grau, porque para mim era honra acertar essa questão, que eu tinha estudado tanto e caiu. Então, eu considero que uma das coisas que me fez evoluir, por exemplo, em matemática e até mesmo em física, foi ter parado de seguir o fluxo e Uhum. só, tipo, eu tava só seguindo. E, poxa, o que é que eu preciso realmente para subir o número de acertos? Porque o que eu já estava acertando, não tinha mais o que fazer, era só repetir. Eu tinha que correr atrás do que eu estava com dificuldade. Então, eu parei, e aí, realmente, depois disso, eu comecei misteriosamente, se não é misteriosamente, né? Acertar esses assuntos e repercutiu em uma nota bem melhor. É o que eu falo muito também, de que, tipo assim, acerto, que bom que você acertou, mas o acerto, ele não serve de nada para a evolução. Então, o que o aluno agora, aqui que está, né, no vestibular ainda precisa, é buscar o seu erro, é onde que estão os seus problemas, porque é aí que está a oportunidade de tu crescer, se tu souber usar muito bem, né? A galera, às vezes, fica muito na cabeça desse negócio de, não, eu preciso, olha aqui, bater os conteúdos, eu preciso seguir. Ai, mas essa semana aqui era para eu ter acabado física já, cinemática, daí eu vou ficar mais uma semana de cinemática? Não, vou pular. E, tipo, a pessoa já tem dificuldade naquilo. Então, se você souber focar demais, é o que todo aprovado fala, né? Cara, quando eu foquei nos meus erros, quando eu foquei nas minhas dificuldades, as coisas destravaram. E é algo que muitas vezes a gente bate, bate, bate na tecla e parece que a galera só passa de um lado e não presta atenção. É, e eu digo mais ainda, eu digo que eu foquei nos meus erros e eu sempre usava um filtro que eu gosto muito de falar na mentoria, nas mentorias que eu dou, que é o filtro do que é importante você focar naquele momento para o seu nível, né? Por exemplo, Uhum, como eu estava acertando
e pouquinhos ainda, para mim não fazia sentido, tá? Estou errando logaritmo, estou errando geometria analítica, estou errando eletromagnetismo. Para mim não fazia sentido, naquele momento, parar a minha vida todinha para ir resolver esse problema. Esse problema aí seria para Maria Clara do futuro, quando eu já tivesse ali nas 38, 40 a mais. Então, realmente garantiu que ia me tirar dos 30 para chegar aos 40, que era justamente esse conteúdo, né? Porque imagina se eu acerto o logaritmo e erro escala. Se eu acerto o logaritmo e erro função de segundo grau. Então, eu realmente fui mais estratégica, né? Principalmente no filtro de o que é que eu já vi esse ano e o que é que eu tô errando do que eu vi esse ano. Isso aí Uhum. era o meu maior filtro. Porque se eu já tinha visto cinemática, era inadmissível para mim estar errando aquilo ali. Eu tinha que voltar, tava com lacuna. E é um assunto considerado fácil, porque é um assunto de primeiro ano, né? Dependendo da questão que ele vai abordar ali, vai ser um assunto que você já trabalhou muito. Então, eu usava esse filtro. Assuntos que eu já tinha visto e estava errando, assuntos que eu não tinha visto ainda, mas era um erro comum, por exemplo, função de segundo grau. Eu vi antes de ver no cursinho, entendeu? Porque eu sabia que era um erro que eu era recorrente, então não fazia sentido eu acompanhar o ritmo do professor do cursinho presencial. Sim. Porque era um erro que eu já estava percebendo nos simulados da mentoria. Então, eu me antecipei com esse erro. E aí, sexta-noite, eu assisti uma aulinha mesmo, de 15 minutos, fiz lá várias questões daquele assunto e fui antecipando. Então, considero também que uma das coisas que me fez melhorar muito foi ter seguido o meu próprio ritmo, vendo o que eu tinha dificuldade, com base nas minhas lacunas dos outros anos, do que eu já tinha errado. Né? Eu usei como base também minha prova passada, né? Eu considero um erro muito grande que eu vejo hoje com os alunos quando chegam para mim na mentoria, é que eu pergunto a nota e às vezes a pessoa não corrigiu, né? Tem medo de enfrentar realmente a prova. Quantos acertos você fez? Ela, não sei. A pessoa disse, não sei, eu só sei da média que está lá no Enem. Eu, como assim você não corrigiu? A pessoa não corrigiu. E, de fato, isso é um medo que mostra, você tem medo de Uhum. encarar a realidade, né? Então, eu considero que o primeiro ponto, depois que passa todo o sofrimento de você não ter sido aprovado, que de fato é muito triste, você tem que viver o luto daquele momento, Aham. você passou um ano inteiro dedicado naquela função e você não conseguiu, tem que dar um tempo para si mesmo, para realmente se dedicar, tipo, poxa, eu vou ficar bem. Mas depois que passar e você realmente começar e pensar racionalmente, você tem que parar e, poxa, eu vou ver essa prova, vou ver o que foi que me tirou do jogo de forma madura e objetiva. Então, como eu sabia que eu tinha me dedicado o máximo possível para aquela prova, eu não tinha vergonha do meu erro. Eu sabia que por eu ter errado não era porque eu não tinha estudado, é porque de fato faltou alguma coisa e eu precisava saber o que era. Então, eu peguei minha prova, me apropriei da prova, realmente estudei, vi o que era, anotava. Então, eu comecei o ano já muito consciente do que é que eu precisava melhorar. Então, eu sabia decorado ali quais são os assuntos que tinham me tirado. Eu sabia que eu tinha errado função de segundo grau, eu sabia que eu tinha errado escala, sabia que eu tinha errado besteira também de gráfico, mediana, que eu já falei também, eu tinha errado uma besteira mesmo, assim, esqueci de colocar o rol, muito erro por falta de atenção. Então, eu passei o ano todinho martelando aquilo ali. Se eu não tivesse estudado a minha prova, eu teria começado às cegas. Então, você tem um ouro na sua mão, que foi o seu último Enem, Uhum. e você já está lá o resultado do seu estudo, assim, pelo menos em termos práticos. Claro que às vezes você estuda muito e não vem a nota condizente com o que você estudou. Mas, querendo ou não, foi o que você fez, e a prova prática ali do que você estudou o ano todo. Então, para mim, não faz sentido você iniciar um ano de estudo sem ter corrigido sua prova passada, porque você pode estar fadada a cometer os mesmos Os erros, né? mesmos. Tipo, voltar a repetir tudo de novo, né? Então, eu Perfeito. considero que foi muito isso, matemática e física. Volume de questões, correção cautelosa de cada erro, de cada assunto, antecipar meu próprio cronograma, né? Não esperar o professor passar se é algo que está sendo repetidamente um erro meu, e me basear muito no simulado, né? Então, eu estudava para melhorar no simulado. E acabou que no fim deu certo. Botar metas pequenas, né? Eu acho que, tipo, porque se você focar muito lá no Enem, tipo, ai, o Sim, Enem é muito longe. E querendo ou não, a galera, né? Ai, motivação tem que ser só disciplina. Mas a gente precisa ter um motivo para agir sobre as coisas. E a gente colocar pequenas metas, colocar pequenas coisas, tipo, não, eu quero melhorar nessa lista aqui, eu preciso entender função do segundo grau. Quando você começa a dividir, o Enem lá na frente, vira só uma consequência de todas essas pequenas metas que você construiu, né? perfeito o que você falou, porque assim, quando você não se organiza em relação ao número dos seus acertos, por exemplo, eu sei que eu estou tirando 30, mas eu não sei quais questões eu estou acertando e nem o que eu estou errando.
Então, eu não olhei o dashboard da mentoria, eu não olhei os erros, eu não olhei se as questões que eu acertei tiveram uma porcentagem alta de acertos. Então, eu nem sei qual é a TRI daquela questão que eu estou acertando ou que eu estou errando. Eu não sei se, por exemplo, a questão que eu errei, acontece muito. Você errar, eu já vi, né, no dashboard da mentoria, eu me detalhava muito em relação a isso. Tipo, você acerta, às vezes, erra uma questão de escala e você acha que aquela questão é super relevante. Só que quando você vai ver, é uma questão de escala que, tipo assim, 90% não acertou. Então, Aham. até isso você tem que realmente olhar. Então, quando você olha assim, um prisma muito grande, poxa, eu tenho que chegar às 40 questões e estou saindo de 30. E você não determina um plano de ação, né? O que é que eu tenho que fazer em primeiro lugar para chegar lá? O que é que eu estou errando hoje? De onde é que eu estou? Para onde é que eu quero ir? Você acaba indo só repetindo as mesmas coisas. Então, tá, beleza, fez muito simulado, corrigiu, mas e aí? O que mais você tem que fazer? Qual é o passo adicional? Então, tem que ser algo mais intuitivo, né? Algo mais objetivo. Poxa, eu estou errando esse assunto, tenho que fazer uma lista de questões desse assunto, tenho que revisar nuance desse assunto e não simplesmente seguir o baile, porque é como eu falei. Uma resolução, às vezes, beleza, pode te ajudar a resolver aquele modelo de questão, mas isso pode predizer a você que aquele assunto tem outros modelos de questões que você também está precisando revisar, né? Uhum. Então, de fato, eu acho que é fazer um plano de ação para ter passos, tipo assim, que você consiga seguir para chegar lá. Tipo, qual é o meu primeiro passo? Depois que eu alcancei esse passo, qual é o meu segundo passo? E não simplesmente dizer, poxa, eu tenho que chegar nas 40. O que é que eu preciso fazer para chegar até lá? Eu acho que é isso, né? Tipo, detalhar o seu plano de ação até para você conseguir realizar, ficar feliz porque está realizando, porque eu falo muito assim nas mentorias, né? Você tem que fazer um plano de ação, cumprir esse plano de ação tem que estar lá determinado para você, que você vai cumprir isso em tal horário, aí você dá um checkzinho, já dá uma satisfação. Poxa, cumpri minha primeira meta. E aí você fica mais animado para cumprir a próxima. Se você, poxa, não sei o que eu vou fazer hoje, qualquer coisa lhe importa. É tipo aquela história, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? É a Uhum. mesma coisa para gente. Você não sabe quantas horas de aula você tem que vir naquele dia, quantas questões você tem que fazer. Às vezes você se contenta com 5, 10 questões e não é suficiente para chegar lá, né? Então tem que, por exemplo, tem que planejar no domingo ou no dia anterior, tudo que você vai fazer na semana, para você se sentir motivado e dando check e sabendo que você está alcançando, né? Então é muito isso, motivação. E também uma coisa que eu acho até importante falar é que o Enem é algo que vai acontecer em novembro, né? Então é algo com a recompensa muito distante. Para o aluno vivenciar todos os dias aquele sofrimento, tendo uma recompensa muito distante, é algo que acaba frustrando todos os dias. Então você mesmo, eu tinha na época que procurar minha própria motivação. Então, fazer com que estudar todo dia fosse mais prazeroso, né? Então, mudar o local do meu estudo. Às vezes eu saía para estudar em biblioteca, em sala de estudo, porque estava desconcentrada para fazer simulado, né? Ao invés de desistir, poxa, hoje eu estou desconcentrada, eu não vou fazer simulado. Não, eu já sabia que era um problema que eu tinha que resolver. E aí eu saía realmente, imprimia o simulado, ia para fazer em outro lugar e já mudava, já rendia, já melhorava. Então, eu sempre buscava fazer da minha rotina ser algo mais prazeroso. Por exemplo, eu tinha mania de quando fazer simulado, que era algo que eu tinha preguiça de fazer, né? Que era de 1h30 da tarde. Nossa, horrível, a pessoa acordar para fazer simulado. Aí eu tentava me animar, vou fazer o quê? Vou fazer um café, vou pegar um chocolatezinho, vou arrumar minha mesa toda bonitinha ali, vou deixar tudo limpinho, e aí eu começava a fazer um simulado. Então aquilo ali me dava uma animação, sabe? Eu sabia que ia tomar um café bom, comer um chocolate, eu sempre associava com coisas prazerosas para mim, né? Uhum. Então, eu falo muito isso, que a gente tem que, ó, por exemplo, passar limpo redação. Eu colocava um lo-fi assim no fone de ouvido, gostava muito de fazer isso. Era à noite que eu passava a redação. Colocava, me gravava assim, fazendo aquele negócio que acelera lá o Aham, vídeo. time-lapse. Inclusive, eu vou esse vídeo, um time-lapse. Eu gosto muito de usar esse vídeo, até hoje no meu Instagram, quando eu passei, eu usei esse vídeo. E eu lembro demais do que aconteceu naquele dia, que era um dia que eu tava com muita preguiça de passar a minha redação, não aguentava mais, eu fazia redação religiosamente toda semana. E aí eu me lembro de eu ter botado uma música assim para escutar e passando a limpo. E tipo, tava perto do Enem, eu tava, inclusive no vídeo, no timelapse tem uma pilha de simulado da mentoria atrás, que eu tava lá conferindo meus erros anteriores, e foi das últimas redações que eu fiz antes do Enem que eu passei, né? Então, foi algo que é o que eu falo, é encontrar conforto ou desconforto. Se tô com preguiça de fazer uma coisa, eu boto uma música, eu boto um lo-fi, eu boto uma velinha aqui para acender com cheiro, eu boto
qualquer coisa que lhe anime realmente a continuar aquela rotina que tem que ser um pouco mais prazerosa, né? Porque se você vê tudo com os olhos da preguiça, do cansaço, da revolta, por que que eu estou fazendo isso, né? Então, eu via muito com esses olhos de vou fazer meu dia ser melhor, né? Era muito Nossa, dessa forma. muito. A galera agora, né, a gente tá entrando na crise do meio do ano, né, que a galera dá uma Uhum. surtada boa, e é muito isso, né? Uhum. É porque, tipo, se você não começar a ver beleza no processo, as coisas vão acabar não dando certo, sabe? Porque, tipo, é o que você falou, é muito longe, e o seu cérebro, ele não entende, ele não consegue entender, então ele vai trabalhar contra você. Então, você precisa ser racional o suficiente, perceber isso e começar a criar estratégias para fazer com que essa crise do meio do ano ela não te abale. Então, tu precisa começar a colocar no papel, sabe? Porque às vezes a gente deixa tudo muito na nossa cabeça, né? Não, é que eu preciso fazer isso. E fica tudo muito vago, muito longe, e daí não dá, né? Não flui. Exatamente. É outra coisa que eu falo também nas mentorias é, é que às vezes você coloca assim, tenho aula bota lá na agenda, no planner, né? Aula de matemática, questões de matemática, tudo muito geral, tipo assim, muito, pega o horário exatamente, você nem destrincha o que é que tem para fazer. E aí, para um aluno que segue 100% online, você sentar para estudar, ainda vai ter que olhar a aula que você vai assistir, quantas horas de aula, quantas questões são. Isso acaba deixando você muito uma tendência a você procrastinar. Então, o Uhum, que é que eu indico? Botar algo que é abstrato para ser o mais real e palpável possível. Por exemplo, vai escrever no planner que você tem uma aula de matemática, coloca lá, aula de matemática 1 a 3 de trigonometria. Já é diferente. Você já vai sentar para estudar, já sabendo exatamente qual é a aula que você vai ter que ver. Conta lá quanto tempo. Eu tenho 3 horas para ver aula de matemática. Então, você conta quantas aulas você consegue ver naquele intervalo de tempo. Isso ajuda muito, por exemplo, o aluno do online. Não procrastinar, não ficar atrasado com o cronograma. Isso ajuda você a ter mais assim, fica mais palpável a tua rotina mesmo, uhum, né? Aí vou fazer questões. Quantas questões? Qual é o horário das questões? Então, eu vou fazer 30. Então, já tem uma meta na sua cabeça. Às vezes, eu falo muito que o nosso corpo, ele cansa depois do cérebro. Você tende a querer desistir antes do que realmente você é verdade. cansaria de fato. Então, se você bota, eu tenho que fazer questões de matemática. Quando chegar em 10 questões, aí vai ser o cérebro. Tá bom, acho que já tá bom, né? De parar, acho que aqui já tá bom mesmo. Sendo que você ainda aguenta 20, 30. Então, se você coloca uma meta maior, tipo, quero fazer 30 questões no início, para começar, seu cérebro vai ficar tentando até você chegar nas 30 questões. Então, se você é aquela mesma coisa, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar Qualquer importa. Então, é caminho. realmente trazer uma coisa, alguma coisa abstrata, trazer algo palpável, de fato, para você sentar e executar. Então, eu tentava realmente trazer para minha rotina algo mais assim, evitar, por exemplo, simulado. Eu tinha uma impressora em casa que ela sempre que tinha dia de simulado, ela travava. Ela nunca imprimia meu simulado naquele momento. E aí eu atrasava, e eu desorganizada na época. Ah, não, amanhã eu imprimo antes do simulado. E aí dava 1 hora e meia, 2 horas, e minha impressora lá tentando imprimir. E eu percebi que, de fato, é como tudo na vida, a gente tem que planejar com antecedência. Então, eu começava a imprimir o simulado no domingo, ou mandava para uma gráfica se minha impressora estava quebrada. Dava tempo de eu me planejar se o simulado não imprimisse. Se eu fosse imprimir meia hora antes, eu estava, né, assumindo o risco da impressora não imprimir. E aí, qual é o argumento que eu ia utilizar? Poxa, a impressora quebrou. Infelizmente, não vai dar para fazer simulado. Então, eu era muito realista comigo também, sabe? Eu não alisava, não. Eu sabia que eu tinha preguiça, que eu tinha tido me desorganizado, então eu era muito sincera comigo. Por que que você, eu falando comigo mesmo, né? Por que que você não imprimiu antes? Então, é muito ser maduro e saber que se Uhum, você não se organiza com antecedência, você vai estar abrindo espaço para que outras coisas aconteçam. Como, por exemplo, o seu simulado não está pronto no dia que você é para fazer, você não organizar sua mesa para estudar e ter que organizar na hora do estudo, ou você, por exemplo, não saber que aula você vai assistir, você ainda ter que procurar que aula vai assistir. Isso dá muita preguiça de estudar, porque você vai ter que gastar muita energia para uhum. começar uma atividade que já gasta muita energia, né? Então, é A isso, se galera entra organizar e trazer para a realidade. muito na procrastinação ativa, né? Tipo, não, eu não vou começar a estudar porque eu tenho que arrumar a minha mesa. Daí é uma desculpa. Ah, não, mas eu Uhum. tenho que não sei o quê. E, tipo assim, são coisas que você precisa se planejar
para não deixar que isso aconteça, porque senão você acaba consumindo o tempo que poderia estar sendo investido para você chegar mais perto do seu sonho com enrolações da vida que não tem porquê, né? Não vou levar nada, né? É muito ser sincero, é aquilo que eu falei. Como eu estudava muito, né? Eu era muito objetiva nos meus estudos. Eu sabia que quando eu estava cansada, não era preguiça, era cansaço mesmo. Mas eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, eu dizia muito que eu estava cansada, que na verdade não era. Era tipo uma preguiça mesmo. E aí eu ficava usando sempre, ai, tô cansada, cansada, cansada. E esse cansaço nunca ia embora, né? Tipo assim, qualquer coisinha eu já parava ali, já dizia que estava cansada, amanhã eu volto. Só que esse amanhã vai se perdurando, né? Até que Aham, chega realmente novamente um piscar de olhos e quando você vê de um diazinho, porque é o que eu falo. Um dia que você fica doente, tudo bem, é doença, você não tem o que controlar. Um dia que você está muito cansado porque você estudou muito no outro dia, beleza, não tem como controlar. São coisas que a gente realmente foge do nosso controle. Mas imagina, uma semana ruim, outra semana ruim, e isso vários meses durante o ano. Quando chega em novembro, realmente a conta fica complicado, porque quando você vai somando um turno que você acordou mais tarde, né? Um dia que você acorda mais tarde, digamos, você tem que sentar 8 horas para estudar, e você acorda 8h30. Eu percebia isso, né? Se eu acordasse 8h30, já me atrasava meia hora. Um dia, tudo bem, fui dormir tarde, não tem nenhum problema. Agora imagina, vários dias desses por mês, a longo prazo, quanto me custaria de estudo? Né? E eu considero assim que um dia que você já começa com o pé esquerdo, tipo assim, me determinei a estudar de 8 horas. E sentei para estudar de 8h30 a 9 horas. Aquilo ali já meio que mostra para você que, poxa, sua primeira atividade do dia, você já deixou a desejar. Então você acaba perdendo a confiança em você, porque você disse que ia uhum. acordar cedo e você não acordou. É como se a primeira meta do teu dia já tivesse ido por água abaixo. E aí começa a desandar as coisas, né? Então, acho que é uma organização de coisas. É você dormir cedo, é você acordar cedo, sentar no horário que você estipulou, né? Pensar com a cabeça de quando você organizou seu horário, e não com a cabeça agora que você está executando, né? É muito isso. A gente monta o horário com a melhor cabeça do mundo. Aí quando vai para executar, ai, porque eu estou muito cansada, porque não sei isso. Então é muito ver até que ponto isso é cansaço, até que ponto é preguiça, né? Procrastinação ativa, como você falou, às vezes estou aqui. É não abrir espaço para isso. Por exemplo, se você já arrumou toda a sua mesa, todo o seu quarto antes de estudar, você não tem mais desculpa. Agora, se você sentou para estudar num lugar caótico, então aí você começa a arranjar desculpa. Poxa, eu preciso arrumar a mesa, preciso ir fazer não sei o quê, preciso levantar para pegar um copo d'água, que eu tô com sede. Não, já senta com um copinho de água do lado para não ter mais desculpa mesmo. Perfeito. Muito isso. E me conta assim, como é que tá sendo agora, né? Que a gente já falou muito. Nossa, foi muito legal, assim, Uhum. muito massa a sua história e a sua sinceridade, Obrigada. sabe? Sem enrolação, assim. Amei. Você deve ser maravilhosa como mentora, porque você deve dar cada lapada na galera. Mas como é que foi, assim, tipo, de quando chegou a aprovação, assim, ver seu nome, assim, esse meu Deus, eu consegui. Eu que não acreditava em mim, que quis negar para todo mundo que isso não ia acontecer. Quando você viu, assim, como é que foi, assim, esse momento? Eu conto muito assim que eu vou falar até um pouquinho antes de receber o resultado, né? Que é quando eu estava indo fazer a prova. Eu me lembro que eu Uhum, estava indo fazer a prova, eu estava escutando Beyoncé, estava tipo assim muito feliz. Eu tenho um vídeo gravando, indo assim super feliz, numa vibe muito boa, porque eu sabia que eu tinha feito o melhor trabalho que eu podia. Então eu fui uhum, muito confiante para o Enem, de que tipo assim, poxa, eu posso não estar sabendo de tudo, mas eu dei o meu melhor. Realmente eu fui lá com tudo que eu podia ter dado o ano todo. Fui uma pessoa muito constante, assim, eu tive altos e baixos, mas eu me mantia equilibrada o ano todo, tipo, mantendo o ritmo, sabe? uhum. Alguns dias rendia mal, outros dias bem menos, dias que eu não conseguia estudar, por motivos pessoais, doenças, mas eu sempre estava lá, toda semana eu estava estudando. Então, eu senti que eu fui muito constante o ano todo, apesar dos altos e baixos. E aí eu fui muito feliz de fazer a prova. Quando saí, que foi a prova super difícil que eu falei em 2022, eu achei que eu não ia passar, de fato. Tem um vídeo lá eu falando, não, esse ano não é meu, impossível passar. Só que aí quando eu vi que todo mundo estava tirando a nota mais baixa do que dos outros anos, eu comecei, poxa, eu acho que está parecido com outro ano que eu já tinha visto, eu acho que foi 2019, que muita gente baixou a pontuação e mesmo assim conseguiu passar. E aí começou a caramba, eu acho que eu ainda tenho chance, vai depender da nota e tal, tal, tal. No primeiro dia eu fui muito bem, né? Tirei 78 de 90, tirei 40 em linguagem, 38 em humanas.
E eu, poxa, se eu tirar uma TRI boa, se eu tirar uma redação boa, acho que eu tenho chance. E aí fui alimentando essa esperança, né? E quando realmente saiu o resultado, era meia-noite, eu atualizei a página, assim, tipo, na maior expectativa do mundo, porque eu não estava constante dentro do SISU. Tinha dia que eu saía, tinha dia que eu entrava, É era com todo dia uma emoção, novidade. né? Foi um SISU de 10 dias, eu acho. Aham. Foi, com emoção total. Foram 10 dias de SISU, que foi durante o carnaval, eu me lembro. E assim, não brinquei carnaval esse ano, não conseguia fazer nada, era o dia todinho. Não dormi nada, passei a madrugada inteira atualizando para ver se tinha alguma notícia, é, para ver se atualizava o SISU e eu colocava minha nota de novo. Então, eu não sabia muito bem onde deixar a nota, porque tinha hora que eu saía, que eu entrava. Então, realmente eu fiz a estratégia que eu achei que deveria. Acabou que deu super certo, né? Quando eu atualizou de madrugada, de meia-noite, religiosamente de meia-noite, eu atualizei de meu nome. Tipo assim, é uma sensação que realmente só quem vive sabe. É um negócio que eu falo muito assim, é algo que ninguém tira de você, né? Aham. Foi o seu esforço, foi tudo que você fez, todo o seu sacrifício ali, naquele momento, nas suas mãos. Ninguém consegue tirar o brilho desse momento, de dizer assim que você não mereceu, ou que foi alguém que fez por você. Não, foi você que foi lá, que se dedicou. Horas sozinha, estudando, né? Quantas vezes a gente estava muito solitário na mesa, porque eu Aham. falo muito que estudar é muito solitário. É você com seu pensamento durante horas, né? Tinha vez que se eu não falasse em voz alta, eu não escutava a minha própria voz o dia inteiro estudando. Então, é algo que ninguém consegue tirar de você, esse mérito de passar na universidade, né? No curso que você deseja. Eu já tinha passado em outro curso, que era odontologia, mas não se compara a esse, porque foi de forma muito intencional dessa vez. Eu tinha um propósito muito firme na minha cabeça, sabia que era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. E por ser medicina é algo muito desejado por muitas pessoas, né? Você sabe que muita gente quer esse curso, e muita gente sonha com isso, e você conseguiu, você saiu de onde você achava que não ia conseguir sair, né? Aham. No meu caso, por exemplo, eu abdiquei de trabalho, né? Se eu pensar quantas vezes fui trabalhar chorando mesmo, querendo sair desse emprego, mudar de vida, e realmente foi o fechamento de um ciclo, né? Se abre outro ciclo para viver a faculdade, com outras dificuldades, Aham. mas com a certeza de que, poxa, eu vou ser médica, é o que eu queria realmente, é o coroamento realmente de você chegou na linha de chegada mesmo. E foi algo que não consigo tirar da minha cabeça para sempre. Sempre vai ficar essa sensação de orgulho de si mesmo, né? Uhum. De orgulho de verdade. Eu acho que é o que você consegue descrever. Gratidão por toda a sua trajetória. Saber que tudo fica muito pequeno do lado dessa alegria. Tipo, todo sofrimento que você passa é muito pequeno. Hoje eu estou na faculdade sofrendo com outras coisas, com bioquímica, com anatomia. Outros problemas vêm, outras dificuldades vêm, saudade da família, mas no momento que eu vivi, eu sei que foi dolorido, eu sei que foi cansativo, foram longos 3 anos estudando, mas tudo fica muito pequeno quando você passa. Tudo dá vazão para algo muito maior chegar, que é a alegria, o orgulho de você ter finalmente conquistado o que você tanto quis, que tanto sonhou, né? Eu me lembro que eu estava estudando matemática, às vezes, não conseguia fazer mais questões, eu ficava chorando, gente, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar, né? Falo muito sobre ser positivo, sobre, de fato, você saber que você tem um prazer de estar estudando, mas claro que teve momentos que eu baixava minha cabeça e, poxa, que tristeza, de novo, de novo. Quando não passei, quando vi que meu nome não estava na lista, muito triste, de fato. Lembro que eu passei a madrugada inteira chorando no penúltimo ano, que eu jurava que eu ia passar. E aí, mas tudo fica muito pequeno diante da alegria, que é finalmente ver seu nome lá, sentar na primeira vez na cadeira, né, para aula de anatomia, para aula de bioquímica, você fica se brincando, poxa, sou eu mesmo. Até ver meu nome na lista, o professor me chamando ali, Maria Clara de Moraes Valls, eu não acreditei. Realmente, parecia que alguém podia tirar de mim, assim, esse momento. Agora, não, não, acho que deu um erro aqui, acho que não passou. Então, até concretizar, até hoje, realmente eu me pego, às Aham. vezes, achando que não é A gente comigo, é com para outra aqui, eu pessoa. Eu tô penso, vivendo a nossa, vida de outra eu tô pessoa. fazendo medicina mesmo, né? Tipo, cara, eu tô vivendo isso É, real. Nossa. exatamente. Às vezes eu fico, poxa, será que eu tô vivendo isso mesmo? Será que parece que é viver a vida de outra pessoa, mesmo assim, que você nem imaginava que seria capaz, né? Então, de fato, foi uma alegria que eu nunca mais vou esquecer. Nossa, muito massa essa história, Maria. Sério, fiquei.
chocada, assim, muito legal e traz muita motivação, sabe? Porque, cara, você abandonou muita coisa, você abriu mão de muita coisa, você se botou num lugar de vulnerabilidade muito grande, de tipo, abrir mão da sua independência, da sua vida que você já tinha para ir atrás daquilo que você realmente sabia que era o seu propósito e ver que deu tudo certo, né? Que você alcançou isso e trazer tudo isso para a galera. Eu acho que vai servir muito de motivação para que as pessoas que passam pela mesma coisa que você passou e que você falou ali no começo, né, Gui? Cara, eu não tinha ninguém para me espelhar. Tipo, hoje você pode, vai com certeza ser espelho para alguém de que, tipo, não, se ela conseguiu, então eu também consigo. Eu queria te agradecer por topar participar disso aqui, de falar com a gente, de mostrar a sua história, que é linda. E é isso, obrigada.